Aproveita, meu povo, e manda essa live para alguém especial. Bom dia! Bom dia! O sol já nasceu lá na fazendinha. Já fez cocoricó, dona Galinha? Tô ligada. As galinhas estão cocoricando aqui já. Aqui nesse horário é os cachorros que estão latindo aí no bairro, mas tá tudo certo. Bora lá. Daí, dona Diana, como é que você vem chegando nesse espaço hoje? Então, viemos de uma live super produtiva ontem, que trouxe bastante energia, acho que mexeu bastante, até minha cabeça doeu, o que mais é possível. Trabalhar com Hum. a questão de rejeição, que é o que a gente trabalhou. Na verdade, movimentou a energia, né? Ontem. Eu Uhum, acho que se uhum, aproxima muito com o que a gente vai trazer hoje, né? Que uhum, uhum, a rejeição, consequentemente, está vinculada ao abandono, né? E uhum. são dores que eu acho que são além do físico, né? Com Então, certeza. aquelas dores físicas ou fisiológicas que são decorrentes de uma patologia ou alguma coisa assim. Tem anestésicos, tem e essas dores mais emocionais são dores que normalmente, até ontem eu estava pensando um pouquinho depois da live, quantas pessoas acabam buscando alguma compensação, Sempre. né? Uhum, uhum. Para suprir, para tentar. E, e na verdade seria muito simples olhar para isso e reconhecer, mas a gente é tão. Eu não diria que é simples, não. Eu não diria que é simples. Se a gente conseguisse Porque olhar lá, reconhecer, sim, soltar, já é seria alguma simples, coisa. né? É, Mas a questão é. é o quanto tempo a gente carrega isso, de onde que vem isso, qual a importância que a gente deu para isso. Eu acho que a sacada aqui é muito disso, né? Porque o que quer que o Uhum. outro diga ou faça, você não tem como Ainda mudar isso. existe. Mas o Uhum. quanto você se importa com isso, ok, só depende de você. Sim, Mas sim. se toca na ferida, Uhum. você se importa um pouco mais, né? Ai, ai, ai. Dá bom dia pro Trihard, que chegou aí. Esse bom dia, bom dia pra todo mundo. O Ô, Di. Trihard é o Lucas, é meu aluno de Palmitos, que mora de saudade da Ai, prof. querido. Agora ele vai morrer de saudade de outras pessoas também aqui. Ô, Di, dores existenciais, como a rejeição, o abandono, manipulação, traição, que é o que a gente vai falar, são dores da nossa alma, são dores da nossa existência, não da nossa alma, da nossa existência terrena. Estamos aqui. Dores do corpo e dores que sentimos. Mas elas não precisam ser dores que ficam doendo o tempo todo. Elas, porque toda dor, todo medo tem por trás uma potência. Sei. Né? Então, a rejeição no aspecto assim, eu vou dizer até técnico da história, ela está conectada muito àquilo que eu não conheço e eu não quero tocar. O abandono, ele está conectado àquilo que eu conheço, já emiti amor, afeto, mas quero me desconectar. E é essa a Quero. dor de quem sente, porque eu sinto que eu já fui amada, que eu já fui querida, que eu já fui acolhida, mas agora não faz mais parte da minha atual, né, do meu atual momento essa dor, então eu, né? E quando eu estava me preparando, e ontem foi falado da criança interior, né, da criança interna, e tem uma profissional da psicologia que eu admiro muito, é a Rosa Cuquier, que é aqui do Brasil, e ela fala muito de criança interna. E ela tem um poema muito interessante. E eu quero trazer esse poema aqui para a gente começar, pode ser? Pode ser.
Então vamos lá. Ele a quem eu dou o meu nome está chorando em sua cela. Eu ando sempre ocupado, construindo uma parede em sua volta. E ao mesmo tempo em que esta parede sobe dia após dia, em direção ao céu, vou perdendo a visão do meu verdadeiro eu em suas escuras sombras. Orgulho-me desta grande muralha. Eu a reforço com pó e areia, com medo de que nem um mínimo buraco, com medo de que nem um mínimo buraco seja deixado para aquele que carrega meu nome. Como resultado deste cuidado todo, vou perdendo a visão do meu verdadeiro ser. E a gente vai construindo uma parede para a nossa criança. A gente vai segurando choro, segurando gritos, segurando reclamar, que não é talvez do adulto, mas é da criança. E a criança é a energia que a gente carrega, né? E a dor do abandono está relacionado a uma fase da nossa vida. Muito obrigada. A uma fase da nossa vida muito importante, que é a fase da amamentação. Você é mãe, né, Di? Você sabe como é que funciona essa fase. Salta um ser de dentro da gente que chora, que esperneia, que não olha para você, que não pede. E ele exige de você tudo o que você tem e tudo o que você não tem. Você tem que dar um jeito de fazer para poder lidar, né? E essa fase, então, é a fase em que a criança chora, eu dou leite. A criança pede colo, eu dou leite. A criança, né? Eu lembro da minha querida avó que ela dizia assim: Valentim estava chorando por qualquer coisa. E com o tempo a mãe vai aprendendo o que cada choro É significa. diferente. E o Valentim chorava, a minha avó dizia assim: ele tá com fome, ele Sempre. tá com fome, ele tá com fome. Então, A primeira estado é sempre fome, né? e a gente vai fazendo isso, né? Deve ser fome. Dei mamar. Não, continua chorando. Deve ser outra coisa. E assim vai. Então é uma fase de total dependência, de Começa total a adivinhação se tem alguma dor, né? E aí, onde é que dói? que dói. Isso. Então existe alguém fora a mim que identifica o meu grunhido e me dá aquilo que eu preciso. Ou talvez menos do que eu preciso, ou talvez mais do que eu Mas, preciso, né? E essa fase é muito importante, a fase em que a criança começa a se desenvolver e entender o mundo através da mãe, né? Depois, aí eu costumo dizer que é o gap da história, né? A gente cresce, Diana, biologicamente, emocionalmente, psicologicamente, estamos em algum lugar que às vezes nem sabemos. Estamos perdidos lá na nossa criança. Às vezes é lá ainda dentro do útero da mãe, às vezes é fora do útero da mãe na fase da amamentação, às vezes é lá quando eu descubro que o mundo é feito de pares e eu tento achar o meu, e assim vai indo. Então, a gente cresce biologicamente, emocionalmente, psicologicamente, muitas vezes ficamos presos a algumas fases da vida. E a dor do abandono, a dor de quem sente, é a fase da amamentação. Eu dependo totalmente do outro, e esse depender tem que ser um depender saudável, né? Mas eu dependo totalmente do outro e eu acabo moldando o meu corpo para que o outro me veja, para que o outro me queira, né? Então eu tenho essas bochechinhas fofas, né, de que nem você. O meu corpinho vai fazendo voltas, não tem quina, não é osso, é voltinhas, né? Porque a gente, eu quero pegar um bebê fofo, eu quero abraçar um bebê fofo. E esse aspecto que a gente chama tecnicamente de oralidade, né? Ele acaba formando esse ser mais fofinho, que morre de medo de ser abandonado,
Porque já entendeu que tem o amor de alguém. Chora, alguém atende. Só que às vezes chora, 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 chora e ninguém consegue atender. E daí começa a dizer assim: peraí, eu tô chorando, eu tô gritando, ninguém me atende. Como é que tem horas que entende totalmente o que eu quero e como é que tem horas que não entende o que eu quero? E aí entra a dor do abandono. Como é que tem horas que me supre totalmente, às vezes até mais? Como é que tem horas que não me supre totalmente? Então, horas me quer, horas não me quer? Você lida com, já lidou muito mais, né, de com criança? Você sabe que criança é visceral, né? É na hora. Criança vive um presente. Criança vive o momento presente. Então, às vezes, a mãe tá lá fazendo alguma coisa, ou o cuidador, ela tá chorando. O choro dela é um choro de morte ali, no sentido assim, às vezes é um segundinho, mas para ela aquilo é tão intenso, Urgente. urgente, que que eu, criança, fico desesperada por não ser acolhida. E existem algumas teorias hoje que dizem assim, deixa eu chorar. Mas é um deixar chorar, né? É um deixar chorar assim, distante. Não é um deixar chorar aqui, ó. Entende? E a dor do abandono me deixou chorando distante. Não me acolheu. Então, esse cara que é esse oral que acaba sentindo essa dor e acaba transformando o seu corpo nessa coisa gostosinha, redondinha, nesse olhar que conecta, né? Nesse olhar que pede. Ele tem por trás disso uma puta potência, que é ele se conecta às pessoas. Uhum. O quanto, Diana, que você olha para o outro e percebe ele? Quanto Quase, que você se conecta? quase sempre. Depende, às vezes, do estado de permissão do outro, mas normalmente essa conexão ela é natural, né? A gente, Depende do estado de permissão do outro para você entender. é, Agora, para você perceber, não, é, né? Então, é uma conexão que a pessoa não sabe explicar. A pessoa olha para o outro e percebe. Às vezes, já aconteceu comigo de eu caminhar na rua, alguém passar por mim e eu sentir tudo que essa pessoa está sentindo. E eu pensar, às vezes, assim, deve ser ó, loucura. Loucura da cabeça da pessoa. Não é? Ou, Diana, quando você tá num lugar que tem muita, muita, muita gente, assim, você não começa às vezes a passar mal? uhum. Essa, Depois da live ontem, às vezes não precisa nem o presencial, né, Thay? sim. Depois da live ontem, a minha irmã de Passo Fundo conseguiu acompanhar um pouco e tal. E aí ela me ligou depois se eu podia mandar uma energia para uma amiga dela que está gestante, que está um pouco ansiosa com relação à pandemia e tal. Aí eu fui me Uhum. concentrar, porque a energia não tem assim, né? Não Então, tem parede. isso, a gente se concentra para mandar. E aí, nossa, dor de cabeça, queimação no estômago, um monte de coisas. E aí eu mandei para minha irmã, nossa, tua amiga está sentindo tudo isso? E ela, não é eu que estou sentindo isso. Então, muitas vezes esse espaço de estar, né, nesse sentimento, é, percebo que muitas vezes a gente absorve essas coisas para ir lá e tentar suprir, talvez, tirar isso, porque, nossa, isso não é legal. Então, é lidar com isso. E aí vem, então, muitas vezes, a frustração de quando você não consegue lidar com isso. Sim. E muito está relacionado também ao seguinte: se você sente, e assim, isso não é bruxaria, pode ser. Você quer dessa não você dá, né? Mas assim, gente, o oral, ele é a pessoa que vive a dor do abandono, mas é a pessoa que sente. Isso é uma potência. Você sentir o que o outro sente.
Você, às vezes, a pessoa tá contando uma... Isso aconteceu já comigo algumas vezes. A pessoa tá contando uma história, assim, meio cabreira, e eu começo a... Porque eu tô sentindo tudo aquilo. Tá vivendo. É a minha... Tô vivendo, é a minha forma de ser. Então, acho que o principal disso é, assim, o que a Diana falou ontem pra mim. Reconheça. Reconheça que essa é a tua forma de ser. Ou de estar naquele momento. Uhum. Não precisa ser assim para sempre. Apesar de que não tem como tirar muito essa capacidade, né? Essa potência. Reconhece. Então, a pessoa que sente a dor do abandono, ela sente. É visceral. Que quando na verdade você reconhece, fica mais fácil de aceitar. E quando você não reconhece, você automaticamente rejeita. E é natural ir para o errado disso, tentar justificar ou ir para esses conceitos que normalmente são atribuídos a essas situações. E aí você Isso vai é. criando a distância confortável de você mesmo, né? Ontem na situação, só reconhece, não tenta lidar com isso. E aí tá tudo O bem. primeiro passo é isso, né? Depois você dá um jeito de Sim, lidar. Mas depois, reconhece. reconhecer é vir para a presença, é perceber onde você está. Você está agindo, pensando, fazendo isso por conta de exatamente o quê? O que que te prende? O que que te traz? O que que faz você estar aqui? Está sendo a tua escolha atual? Está sendo alguma coisa que você está repetindo? Está sendo alguma coisa que talvez o coletivo está vivendo e, portanto, você sente a necessidade de? E aí, quando Uhum. não é verdadeiro para a gente, traz todo um desconforto. Ao mesmo tempo que o cara que tem a capacidade de sentir, não é que não é verdadeiro ou que não é dele, é só uma capacidade. Uhum. Então vamos lá, se o meu coração emite uma potência muito maior que o meu cérebro, e se eu não acessei ainda todas as informações que o meu cérebro tem capacidade de executar, né? Que é aquele, eu consigo me conectar a 10, 12 mil, sei lá quantas mil pessoas ao mesmo tempo. Imagina quando eu conecto o meu coração a todas essas pessoas, né? E eu sinto tudo que elas sentem, isso é uma capacidade. Agora, a diferença é como é que eu vou lidar com essa capacidade de sentir tudo isso. Então, essa pessoa que vive a dor do abandono, ela sente, ela se conecta muito fácil. A pessoa tá falando, ela tá entendendo, ela tá interagindo, ela tem uma capacidade de comunicação, né, Diana? Não deixa a gente falar, não dá permissão pra gente falar, acho que aqui vai, nunca mais para, né? Então, essas são as potências da dor do abandono, que é você sabe se comunicar, às vezes não necessariamente o falar, né? Comunicar não é só falar. Sim. Às vezes o comunicar é chorar. E o quanto que a gente comprou que chorar, especialmente pelo Axis, né, Diana? Que chorar é trancar, é ir para um espaço de contração, tarará, tarará, tarará. Agora, fala isso para uma criança que está lá a plenos pulmões, porque isso para ela é comunicação. E quando eu falo engula este choro, eu falo engula este sentimento, engula a tua potência, a tua capacidade. Porque isso é só uma forma de ser no mundo. A gente tem inúmeras formas de ser no mundo. E às vezes uma forma de ser no mundo é me comunicando através do choro, através do olhar, através do sorriso, através, né, das mãos. Isso é comunicação. Tudo isso é comunicação, né? E essa dor de abandono, gente, não é assim, vou abandonar meu marido, vou abandonar meu trabalho. Ela é uma dor que está pautada na existência e é nos mínimos detalhes. Eu vou dar um exemplo, tá? Quando eu fui criada pela minha avó, pela minha mãe também, mas morei muito tempo com a minha avó. E quando a minha avó ficou doente, que ela estava indo para passagem e a gente não entendia, inclusive naquele momento, eu morava perto da minha bisavó, na mesma casa praticamente, e eu almoçava na casa da minha bisavó. E a minha bisavó fazia almoço para ela e para o meu tio e não tinha ainda a noção do que estava acontecendo, enfim.
E eu chegava para almoçar quando eu tava trabalhando, tinha uns 18 anos, e às vezes não tinha comida. Já tinha almoçado. Tinha acabado o almoço, meu tio era um oralzão grandão, bochechudo. Então, minha filha, comida para ele era vamos. E aquilo foi me dando muito, aquilo foi tocando muito a minha fragilidade. Porque o meu aspecto oral, a gente tem dois tipos de orais, tá, Di? O oral do excesso, que é aquela pessoa que precisa comer em excesso, sentir em excesso, chorar em excesso, tudo isso, tá? Tá terminando calor. E tem o oral da falta. As duas mais tagarelas. E tem o oral da falta, que é aquela pessoa que tá sempre achando que falta. Eu vou lá na casa da Diana, tem uma mesa cheia de comida, um café no final do dia, né, Di? Mas eu vou achar alguma coisa que falta, entende? O oral do excesso vai pegar aquilo e vai dizer assim, uau, é tudo pra mim. O oral da falta vai olhar aquilo e vai dizer assim, mas tá faltando um pãozinho de queijo. E olha só, essa semana mesmo aconteceu isso. Então, eu vivi essa dor lá, nos meus 18, mas essa dor é uma repetição, né? Do mamá que me faltou lá quando eu era criança, tá? Então, a minha relação com comida é essa, eu tô sempre procurando aquilo que falta. E eu pedi pro meu marido tirar um negócio do congelador pra mim e ele esqueceu e não tirou. Ah, Diana. E o sentir do oral é em, assim, ó, corona tá aqui dentro de casa, entendeu? É um sentir que tu não tem domínio. Explosivo. Meu, aquilo me frustrou, aquilo me deu raiva, aquilo me deu uma, sabe? Que ontem é que eu fui chorar. É sobre o cara que não tirou o negócio do congelador? Não. É sobre a minha criança que vem repetindo isso. E o outro só, sem querer, sem saber, acionou a dor. Então, quando a gente tem esse reconhecimento de qual é a minha dor e ela é acionada, pode ser que demore 1, 2 dias. Mas eu consigo. Olha ali, ó. Como a dor que a mãe comentava ontem dela, né? A vulnerabilidade dela. Ela diz assim: viu o negócio que vocês falaram lá na live? Aquilo putz, me atravessou. Aí depois eu, para, isso é meu e isso acontece assim, assim, entende? Você vai puxando os fiozinhos, as camadas, né? Os laços, você vai puxando. Então, a dor da oralidade, a dor de quem sente, é essa dor de abandono, essa dor de falta, ou essa dor de que tudo não preenche aquilo. Ao mesmo tempo, a potência desse ser é: eu me conecto com as pessoas, eu percebo as pessoas, eu me comunico com as pessoas. E tem uma coisa muito forte nisso que é o sentido do chorar. Quantas pessoas engolem o choro? Não porque alguém está dizendo agora, né? Mas porque isso é um espaço de total vulnerabilidade e eu não aceito ser vulnerável. Então vamos lá. De 0 a 10 de ano hoje, quanto que você aceita ser vulnerável? 6. E veja, vulnerabilidade está relacionado a um dos nossos primeiros sentir, que está relacionado à fase da amamentação, à fase da criança, e à fase de extrema dependência. E extrema dependência de uma figura, a figura materna. Pode contar. Oral tem sempre treta com mãe. Sempre treta com mãe. Ou a mãe é a pessoa mais incrível e maravilhosa do mundo e que ele acaba sugando até não poder mais. Ou eu não me acerto com a minha mãe, porque a minha mãe nunca isso, porque a minha mãe nunca aquilo, né? Sem se dar conta, e assim, que eu tô falando do papel de mãe, né? Não daqui a pouco efetivamente daquela mãe CPF, como eu costumo dizer.
sem se dar conta de que essa pessoa entregou aquilo que ela tinha no momento. E isso é tão forte, né, Diana? Porque a gente vai crescendo numa simbiose com a mãe e vivendo o que a mãe vive, sentindo o que a mãe sente, com medo do que a mãe tem medo, não é? Você é mãe, você é filha, não é isso que acontece? Com certeza. É muito comum a gente ouvir de pai, né? Nossa, olha essa criança igualzinha a mim, gente. Com os mesmos medos, com as mesmas, né? E especialmente para nós mulheres, isso é muito mais forte, né, Di? Porque a gente já nasce com todos os nossos óvulos prontos dentro da gente. E essa mimetiza, assim, o que é mimetizar, né? É copiar. Disfarçadamente, mas copiar. E copiar desde o útero, às vezes. Copiar desde lá. Então, assim, são camadas e mais camadas. Então, a gente precisa muito do suporte do, de quem é a nossa mãe. E a gente carrega ela desde lá do útero para sempre. Porque o que é o óvulo? Não é a máxima expressão de uma mulher? Quem é que tem um óvulo? Quem é que, né? A gente começou como galinha aqui hoje, né? De quem é que tem? Quem é que gera os ovinhos? É a galinha, né? Então é uma conexão muito mais forte ainda com a mãe. Então a dor do abandono é a dor de quem sente. Sente o mundo, sente a sua dor, sente o outro. Qual que é o potencial? É o sentir. Qual que é o trabalho? O trabalho ou o cuidado que tem que ter, né? De quando está sentindo, ter clareza. Está sentindo de si mesmo, está sentindo do outro e o que faz com aquilo. Porque vamos lá, eu posso sentir toda a dor da Diana. Eu posso resolver a tua dor? Não. Eu posso talvez contribuir para que você resolva, mas eu não posso resolver a tua dor. E esse acaba sendo o problema das pessoas que sentem. Elas não sabem disso, que elas não podem resolver a dor do outro, que elas não podem resolver a vida do outro. Eu até sabem, mas é difícil de aceitar, né? Como assim? Eu tô falhando, não tô resolvendo. Aí eu acho que você tá falando de nós, né, amiga? É, qualquer semelhança é mera coincidência. Aí a gente tá falando da deusa da caça daí. Aliás, dentro da escola das emoções, né, qualquer semelhança que vier nessas discussões, nessas falas, é tudo coincidência, tá? A gente não vive nada disso. Não é da gente que a gente tá falando. Eu devia ter dito assim, inventei que o abraço da Diana é muito bom porque é o abraço da pessoa que sente, meu anjo. Resolve, olha isso, resolve tudo. Se isso não é uma pessoa com aspecto oral nível hard, eu não sei o que que é, gente, né? Vai abraçar um montinho de osso, é gostoso? Não. O montinho de osso, que eu quero dizer, a pessoa que se forma nesse montinho de osso, ela já nem quer que se abrace ela. Ela tá de boas em não ter abraço. Então, assim, o que que eu acho que a grande dica para quem está acompanhando vai acompanhar, né, Diana? Quando a gente tem uma pessoa oral perto da gente, essa pessoa aqui é mais redondinha, é mais fofinha, que é aquela pessoa que fala, sabe? Aquela pessoa que fala, 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 fala. É aquela pessoa, é aquela pessoa que às vezes chora. É, a gente acolher essa pessoa, é nos conectarmos a essa pessoa, é permitir que ela seja ela, né? Que ela sinta tudo que ela precisa sentir. É não tentar sufocar ela, é não tentar moldar ela para ela ser outro tipo de pessoa. Essa semana aconteceu uma coisa muito interessante, muito interessante. Eu carrego, grande parte de mim é oral.
né? É por isso que as pessoas se conectam a mim. É por isso que é tão fácil olhar a Diana e se conectar a Diana, né? Tem mais gente querendo participar da live. Sim, sempre, né? Gente, deixa eu entrar aí que eu sou fofinho também. E tem uma outra parte minha, né, que é a parte que eu brinco que é a cavala, que é a parte do fazer, que é a parte do ação, da atividade, do dinamismo, que é a parte que quer sempre parecer bonita, incrível, né? E essa semana eu conversava com uma pessoa. Na terça-feira que eu fiz a live, tava eu aqui com meu batom bem linda, maravilhosa. Depois eu fui ver uma live de uma outra pessoa, ela também tava com batom vermelho, e eu brinquei com ela, ah, estamos de batom vermelho hoje, né? E rolou uma conexão. Nesse mesmo dia, essa pessoa que também tem esse aspecto de doçura, de se conectar, mas também tem esse outro lado mulherão, que assim, ó, eu tô pra dominar o mundo. Nesse mesmo dia, acordou como eu de batom vermelho. E quando tava finalizando o dia, me mandou uma mensagem: preciso muito conversar contigo. E ela tava sentindo a dor do abandono, né? E chorando, e aos prantos. E eu achei isso tão lindo, porque no mesmo dia eu posso ser todas essas. A mulher de batom vermelho que vai dominar o mundo e a menina que chora e pede colo. E tá tudo bem. Então, quando a gente tá nesse espaço de vulnerabilidade, que é o de chorar, de pedir colo, de dizer que não tá bem, de se comunicar de uma maneira que o outro entenda e não que ele tenha que adivinhar, como a minha mãe lá atrás, que a gente tem muito disso, né? A gente não se comunica e o outro tem que adivinhar o que tá acontecendo. Vocês não estão vendo que isso aqui tá parado? Né? Então, assim, a gente não se comunica e quer que o outro adivinhe, como a gente fazia quando era lá com a nossa mãe. Só que, de novo, a gente cresce biologicamente, não emocionalmente. Então, eu vi tanta beleza nesse movimento de eu quero dominar o mundo e eu posso. Mas eu também quero pedir colo, eu também quero chorar, eu também quero ser acolhida, eu também tenho que aceitar a minha vulnerabilidade. E, em geral, esse nosso lado, ele é sufocado, como se a gente tivesse assim, né? Macaquinho. Porque a pessoa que chora, né, Diana? A pessoa que sente. Ou um outro exemplo. Esses dias eu estava lendo um texto de uma mãe que ela dizia assim: a filha para dos 2 anos tá naquela fase assim de explosão, né? De sentimento, explosão de emoção, não consegue controlar a si mesma e tal. E a menininha estava com 2 anos e queria escolher uma roupa, mas não sabia que roupa escolher e começou a chorar, espernear, se jogar no chão. E como é que a gente reage a uma criança que está nesse estado? Imagina uma criança assim lá no mercado, Diana. O que você quer fazer? Sumir. Que a gente acaba nesse momento, acredito que se preocupando mais com o que os outros vão olhar, vão dizer, do que atender a própria criança, né? Principalmente se for no público, né? No mercado, em algum lugar que tem mais gente. E ela não tá no total espaço de vulnerabilidade? Sim. Ela não tá sendo ela? E não tá deixando Ela não de tá ser criança, né? isso. Ela tá nem aí pro que os outros estão pensando. Ela tá no julgamento dela? Não. Ela não tá. E ela tá, inclusive, aceitando o julgamento dos outros, porque quanto mais plateia, mais ela vai se espernear lá no chão. E aí a gente fica teorizando. Não entra no julgamento de você, seja vulnerável, e tarará, e tarará, e tarará. Mas quando a gente vê uma criança sendo tudo aquilo que às vezes a gente não consegue ser, que é de chorar, que é de botar pra fora, que é de espernear, a gente tenta conter essa criança. Como fazemos o tempo todo com nós mesmos. Uma das coisas que eu trabalho muito no consultório e eu sei que isso vai chegar até você, que é assim, você chorou nesse nível que você tá chorando aqui?
para a pessoa que você mais confia? Ah, geralmente eu peço, quem que é a pessoa que você mais confia? Ah, é meu marido, né? Hoje é o meu marido. Tá. Você chorou para ele nesse nível? Você abriu teu coração nesse nível? Não. Então, você não tá sendo você para a pessoa que você mais confia, né? Ser a gente é isso, é eu falar pro meu marido, puta que pariu, não tirar o negócio do congelador pra mim. E chorar que nem criança, e espernear. Mas isso não é adulto, isso não é maduro. Mas não é da Thaís adulta, não parece 32 anos. Né? É da Thailisa criancinha, da minha energia, que eu preciso olhar para ela, reconhecer ela. Então, minha gente, saibam que se vocês têm alguém bochechudinho, olhar que conecta, às vezes até que olhar é meio tristonho, pessoa redondinha, saibam que essa pessoa é a pessoa que mais é o abraço mais gostoso. É a pessoa que talvez vai mais aceitar você ser vulnerável, você se jogar no chão, chorar e vai te acolher. E da mesma maneira que a gente dá tanto valor, né, de pro racional, pro pensar, a gente poderia dar o mesmo valor pro sentir, pro emocionar, fazem parte da vida. O que que você percebe disso? Uau, faz todo o sentido. Faz todo o sentido e dessa forma, de um jeito carinhoso, faz com que a gente olhe para a criança, né? Porque para chegar nesse nível que você traz, você tem que desarmar desse adulto independente, né? Para olhar para aquela situação que, na verdade, é onde você começou, é a sua essência, é onde está isso. E o quanto não seria talvez um entendimento, mas a percepção disso, o reconhecimento disso, faz com que não tenha que resolver isso, mas pelo menos você possa se entender. Não é um entendimento externo, é um entendimento que é ok, isso faz parte do meu perfil, então eu não tenho como lutar contra isso, né? É ao mesmo espaço, eu percebo que aquelas pessoas, por exemplo, que têm um perfil ósseo muito mais volumoso, como o meu, por exemplo, e quer ficar miudinho como a Thailisa. Então, eu vou entrar numas paranoia, vou talvez ficar sem comer, vou fazer uma série de coisas que vão ser ofensivas e agressivas para mim, mas eu não vou chegar aí. E se eu reconheço, ok, eu tenho uma ossatura maior e isso faz parte de mim, não adianta eu querer ficar do tamanho da Thay, porque senão eu tenho que levar no todo, né? Para tirar umas partes. E o que? É as partes da gente que a gente vai se mutilando, vai soltando, para muitas vezes caber num padrão, caber no mundo que está pré-estabelecido, o que tá dito. Então, dentro dessa questão do abandono, eu não sei, tá, mas de repente a relação do abandono com a questão da autoestima. Total, total, porque se o sentimento de abandono é uma hora, ou melhor, já me quiseram, já me amaram, já me acolheram, e agora não me querem, não me amam, não me acolhem mais. Ferrou, né? E olha só, quando a gente fala assim, que existe o que que é essa oralidade, que é esse aspecto, né, de tem oral que ele vai ser gordinho e que tá tudo bem, porque é uma forma dele se comunicar, das pessoas olharem para ele. E o oral na dor, Diana, ele come e ele tranca o que ele sente. Às vezes eu tenho, enfim, várias pessoas que assim, ela diz para mim, mas eu nem como tanto. Uhum. Você não fala o que você tá sentindo, você não chora o que você precisa chorar, você nunca vai emagrecer. E não é emagrecer para ficar, não é para emagrecer para ficar Gisele Bündchen. Uhum.
Emagrecer para você se sentir melhor, emagrecer para deixar sair. Tem gente que tem essa estrutura óssea que você está falando, de que é muito interessante. Não é a pessoa que ela é gordinha, fofinha. Verdade que eu não tenho 32, obviamente, eu 20. A pessoa tem a pessoa que não é gordinha, fofinha, ela é grande. É aquela massa que se encosta, ela é uma massa dura e que está relacionado a outra dor, a dor da humilhação, que a gente vai falar também, e que tem uma potência por trás disso. Toda dor tem uma potência, toda dor tem uma potência. Né? Então, acho que quando você falou isso assim, é o reconhecer, é o se conectar a você mesmo, as tuas dores não vão aparecer no momento, como é que eu posso dizer, num grande choque. Elas vão aparecer, às vezes, na comida do congelador que o marido não tirou. Elas vão aparecer, às vezes, no grupo de Whats que você está esperando que se mexam e não se mexem. Elas vão aparecer nesses detalhes da vida. E que se você não souber olhar para isso, reconhecer isso, E dizer, tá você não tudo vai ver. bem. E esse tá tudo bem, gente, não é para você deixar passar. É tá tudo bem, tá, entendi. Tem um grande cocô aqui. O que que eu vou fazer com esse grande cocô? O tá tudo bem não é pra você se, né, pegar o chicote e, ai, porque eu não, sério. Não. É pra você olhar e dizer assim, ah, tá, tem alguma coisa fedendo. Tenho que resolver pra parar de feder. Ou pra feder menos, né? Porque a gente fica brincando de piscininha de cocô, e tem que ser da piscininha de cocô, e tem que ser da piscininha de cocô, e blá blá. Às vezes, Diana, a gente tá tão dentro de uma situação que se a gente sair de forma abrupta ou forçada, a gente não dá conta de viver lá fora. É um processo que a gente sempre fala, né? Não tem a própria. Não é um passe de mágica. Existem muitas coisas que são resolvidas assim magicamente, né? Que parece até milagre. Mas quando se trata dessas questões de sentimentos, de emoções, não é apertou aqui e deletou. Né? É o processo, e aí realmente, se vai deletar tudo, não vai sobrar nada. E aí começa por onde? E é dia após dia, né? E aí, principalmente, eu percebo que relacionado a esse sentimento do abandono, existe um medo de perder também por envolvido nisso. E Uhum, uhum. automaticamente esse medo de perder, ele rejeita a mudança. Às vezes a Sim. mudança está aí, a coisa já mudou, você já saiu da formiga trabalhadeira e pode ser um pouquinho de cigara cantora. Mas espera aí, e daí se eu perder tudo, o que eu vou fazer depois? Então, eu vejo que está muito relacionado isso na questão do. Você tem medo de perder? Porque às vezes eu não consigo sentir ou perceber que eu tenho em mim essa característica, esse sentimento de abandono. Porque, ok, eu já sou adulto, já sei lidar com isso, não, tá tudo superado. E aí vem do lado do início, né? Essa criança interna tem isso. Mas aí, como eu reconheço isso? Você é uma pessoa que tem medo de perder? Que tem dificuldade de aceitar a mudança, mesmo quando ela é positiva, Uhum, então tem uhum. alguma coisinha aí. De abandonar e de ser abandonado. Sim, Aí, então eu tenho que abandonar a minha formiga que me sustentou até hoje, que não sei o que, para ser cigarra cantora. Ai, não sei se eu quero, né? E eu acho que assim, né, a grande sacada da vida é isso que eu falei que eu vivi essa semana com uma pessoa especial, que é eu sou assim, eu sou a mulher potente, capaz, mas eu sou a menina que chora e tá tudo bem com isso. Tá tudo bem por quê? Porque eu acolho, porque eu aceito e porque eu ressignifico. Porque toda dor tem uma potência e toda dor, todo cutuco quer me ensinar algo. Se eu quero ser tão perfeita, tão incrível, eu não faço parte da vida, eu não faço parte dessa existência. não nessa Porque o realidade. mundo. Mas eu diria que assim, né, o universo é imperfeito porque ele tá sempre mudando, Sim. se moldando.
crescendo, expandindo. Então, quem você acha que é para querer ser mais do que o universo, né? O nosso próprio corpo é um exemplo disso, né? A Sempre. mudança acontece desde o momento da concepção até o último, né? As próprias características físicas vão mudando, trazendo essa percepção de, cara, nada é sempre a mesma coisa. Isso aí, isso aí. Perfeito. Di, muito bom estar com você aqui, muito bom estar com essa galera e com quem virá depois, né? Muito Uhum. bom estar com todos que nos encontram e nos atravessam. E esse papo poderia render uma vida, ainda mais eu e você falando, né? Mas meio que eu expulsei meu marido do quarto, ele precisa se arrumar para trabalhar. Então, quero só agradecer a todo mundo, dizer, gente, a Escola das Emoções e Sentimentos está trabalhando com muito carinho, com muito amor e com muita leveza, né, Di? Por 30 dias consecutivos. Hoje a gente está no 5. 5 de 30, trazendo essas percepções, esses conhecimentos. E se essa live, se esse vídeo for contribuição para você, manda para mais pessoas, para ser contribuição para muitas mais criaturas que sentem, né? Que parecem crianças, eternas crianças. Só reforçando que depois daqui ele vai lá para o YouTube da escola, né? Onde lá ele permanece, fica e você pode ver e rever Todos e os encaminhar vídeos. para quem você quiser, né? Uhum, Então, uhum. gratidão por esse espaço, por esse momento, por me fazer sair da cama antes das 7, né? Eu sou a única que madruga nesse grupo. Período de quarentena e tal, então a gente acaba se estendendo um pouco mais, mas é gostoso acordar nesse horário, porque é um horário que o nosso próprio corpo começa a produzir também, né? Então, é muito bom também estar aqui, de certa forma, trazendo essa vulnerabilidade, porque aqui a gente, se Uhum. vocês não perceberam, está falando de nós. A gente está falando de nós. E se vocês forem observar as outras lives, as outras sentimentos e emoções que já foram trabalhados, né? Cada uma com o seu perfil, com a sua forma de abordar, até trazendo aquilo que tem como bagagem de conhecimento, né? De vivência. E então é fantástico estar num grupo onde existem essas diferenças de perfis, de personalidades, porque, uau, o segredo é essa conexão. Na verdade, quando a gente tem um perfil, eu acredito, como a Thay coloca, significa que tem um percentual a mais disso, mas não que não tem dos outros, né? Então, essa descoberta, esse carinho, esse contato que faz com que a gente possa se conhecer um pouco mais, né? Acho que essa é a grande sacada da Escola das Emoções e dos Sentimentos e que está aí para olhar para isso com cuidado, com carinho de quem não abandona, né? De quem não sabe, talvez, qual é a necessidade, mas está aqui à disposição para olhar para isso e para tentar juntos falar sobre isso. A gente gosta de falar bastante sobre a questão de movimentar a energia que está envolvida nisso, certo? Então tenham todos um bom dia, né? Uma excelente quinta-feira. Quinta-feira no mundo atual é dia de TBT, né? De lembrar. E amanhã a live vai ser às 8h30 da noite. Estamos ainda definindo quem vai fazer por conta de compromissos, mas no decorrer do dia a gente já publica aí e também a temática que vai ser abordada, certo? Gratidão, Thay. Gratidão a todos que estão aí e que vão ver isso aqui depois. Yes. Até mais. Beijo. Beijo.